Fala pessoal, tudo bem? Na última aula, falei para vocês sobre o filósofo alemão Nietzsche. Nasceu em 1844, morreu em 1900. É um dos pilares, um dos alicerces da filosofia contemporânea. E deixei para vocês alguns exercícios da apostila aqui nas páginas 163, 164 e 165. Agora eu estou aqui então para poder corrigir esses exercícios com vocês, para não ficar nenhuma dúvida sobre esse conteúdo. A gente começa então na página 163, questão 2, questão da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Leia o texto a seguir. Friedrich Nietzsche opõe a moral tradicional herdeira do pensamento socrático, platônico e da religião judaico-cristã à transvaloração de todos os valores, conforme Aranha e Arruda. Ao fazer a crítica da moral tradicional, Nietzsche preconiza a transvaloração de todos os valores, denuncia a falsa moral decadente de rebanho, de escravos, cujos valores seriam a bondade, a humildade, a piedade e o amor ao próximo. Desta forma, opõe a moral do escravo à moral do senhor, à nova moral. Assinale a alternativa que contenha a descrição da moral do senhor para Nietzsche. Então vejam bem, a moral que foi descrita aqui como decadente, moral de rebanho, falsa moral, moral de escravos, é a moral do escravo, não é a moral do senhor. Mas o enunciado é um pouco traiçoeiro, porque ele pede para a gente marcar a alternativa que está de acordo, que está fornecendo uma descrição adequada da moral do senhor. Então, bastante atenção com isso. Letra A, é caracterizada pelo ódio aos instintos, negação da alegria. Não, isso aí seria a moral dos escravos, que o Nietzsche critica, né? Porque ele diz que a moral dos escravos é a moral dos fracos, que não tem aquilo que os fortes têm, não tem o poder, não tem a fama, não tem o sucesso, e passam então a condenar aquilo como se fosse algo pecaminoso. Passam a condenar o poder, passam a condenar o orgulho, passam a condenar o prazer, passam a condenar o corpo. Então, no fundo, é uma negação do dionisíaco. É um aprisionamento no espírito apolíneo, nesse espírito que busca ordenar todas as coisas, né, de uma maneira lúcida, de uma maneira racional, e acaba esquecendo esse lado dionisíaco da vida. No fundo, uma vingança dos ressentidos, né, que negam a alegria, negam o prazer. Já que eu não estou sentindo prazer, então ninguém pode sentir prazer. Já que eu não estou alegre, então ninguém pode ficar alegre. Mas isso aí seria a moral dos escravos. A questão está pedindo para a gente marcar a alternativa que corresponde à moral do Senhor. Então a letra A está errada. Letra B. É negativa, baseada na negação dos instintos vitais. Não, essa é a moral dos escravos. Essa que é negativa. A moral do Senhor seria positiva. C. É transcendental. Seus valores estão no além-mundo. Também essa moral, Nietzsche diz que é a moral dos escravos, que apela para o transcendente, que apela para o divino, que despreza o corpo, que despreza esse mundo, que é infiel a essa vida, a essa terra. E acaba criando deuses imaginários e justificando todos os seus arbítrios a partir da vontade desses deuses. Mas o Nietzsche identifica isso, portanto, com a moral dos escravos, a moral dos fracos, não é a moral do Senhor. E por último, letra D, é positiva, baseada no sim à vida. Aí sim. Então é letra D de dado. A moral do Senhor é uma moral positiva, baseada no sim à vida. É uma moral que não condena o orgulho, não condena o prazer, não condena o poder, não condena o corpo, não condena os instintos, não condena a alegria. Eu não acreditaria num Deus que não soubesse dançar, aquela sentença famosa do Nietzsche. Então, essa que seria a moral do Senhor, que é a moral aristocrática. Beleza? Letra D de dado. Agora a questão 3, ainda na página 163, é uma questão do Enem. Portanto, bastante atenção com ela. Leia o texto a seguir. No cristianismo, os instintos dos sujeitados e oprimidos vêm ao primeiro plano. São as classes mais baixas que nele buscam sua salvação. Cristão é o ódio ao espírito, ao orgulho,
coragem, liberdade. Então, um ataque frontal de Nietzsche à moral cristã. É um excerto do livro O Anticristo, que é uma das obras mais conhecidas do Nietzsche. O texto exprime a perspectiva nietzschiana segundo a qual, letra A, o cristianismo realiza a moral dos fracos. Exatamente, ele fala que no cristianismo são as classes mais baixas que buscam a salvação. Nietzsche historicamente identifica o cristianismo como uma religião dos ressentidos, que viviam nas regiões periféricas do Império Romano. Então, naquele quadro histórico ali, quem representava a moral aristocrática, orgulhosa, nobre, seria o Império Romano. E o cristianismo seria, então, a reação dos fracos a esse instinto de dominação dos romanos. Então é exatamente isso. O cristianismo realiza a moral dos fracos, segundo Nietzsche. Né? Segundo Nietzsche, deixar isso bem claro. Letra A. Bom, a letra B diz que o cristianismo recusa a verdadeira religiosidade. Nietzsche não acredita numa verdadeira religiosidade. Então o problema não é que o cristianismo seja uma falsa religiosidade contra uma religiosidade verdadeira. Qualquer religiosidade para Nietzsche é um problema. Letra C. O cristianismo nega completamente o platonismo. Não, para o Nietzsche o cristianismo é uma espécie de continuação do platonismo, porque o platonismo é um desprezo pela realidade física e, digamos assim, uma exaltação da realidade espiritual. O cristianismo também faz isso. D. O cristianismo instaura a etapa intermediária da evolução moral. Nietzsche não entende a moral numa perspectiva evolucionista. Letra E. O cristianismo supera os limites da filosofia grega. Não, pelo contrário, o cristianismo acaba reforçando esse espírito apolíneo da filosofia grega, segundo Nietzsche. Então, B, C, D e E estão equivocadas. A única coisa que está certa aqui é a letra A mesmo. O cristianismo realiza a moral dos fracos. Nietzsche está dizendo isso explicitamente aqui, né? Quando ele fala que são as classes mais baixas que buscam sua salvação. Que no cristianismo os instintos dos sujeitados e oprimidos vêm ao primeiro plano. Beleza? Letra A. Agora, questão 4 da página 164. Questão do Enem também. Leia o texto a seguir. Para Nietzsche, a consequência imediata da perda da fé em Deus é a desvalorização de todos os valores. Todas as formações potenciais da antiga sociedade vão pelos ares, porque todas assentam na mentira, que a todo custo oculta-se sob a palavra verdade. O texto remete à afirmação nietzschiana de que Deus está morto, com a qual, letra A, esse filósofo declara a necessidade de substituição da religiosidade pelo espírito científico. Não porque o Nietzsche também critica o cientificismo da filosofia moderna, porque também o cientificismo tem um conceito de verdade. Né? E o Nietzsche acha que esse conceito engessado de verdade é um problema. Então, não é para você substituir uma manifestação de um certo espírito apolíneo que está ali assentado no cristianismo por outra, que é a fé na ciência, a fé iluminista na ciência. Nietzsche também critica isso aí. Beleza? Então a letra A está errada. Letra B. Esse filósofo afirma o esgotamento das explicações metafísicas sobre a realidade. Perfeito? Perfeito, porque com o desaparecimento de Deus, desaparece qualquer metafísica. Ele diz aqui explicitamente que quando você abandona a fé em Deus, a consequência imediata é você abandonar também aqueles valores religiosos que estavam amparados nessa fé em Deus. Ora, se Deus criou o mundo, então Deus tem um projeto para o mundo. Se Deus criou o homem, então eu existo para ele. Então, é ele que determina quais são as leis que eu devo seguir. Agora, se Deus desaparece do meu horizonte reflexivo, então eu não vou encontrar em lugar nenhum essa moral absoluta, essas verdades absolutas, né? Tudo é contingente, tudo é fruto do acaso. Então a possibilidade de você encontrar uma metafísica, ela também desaparece com a morte de Deus. Exatamente o que diz a letra B, portanto a letra B está certa. Letra C, esse filósofo destaca o fato de que o ser humano contemporâneo concebe a si próprio como um Deus. Não, nada a ver. D, esse filósofo assinala a desesperança que transformará o ser humano em um ser impotente. Não, pelo contrário. Pelo contrário, esse niilismo pode ser criativo, porque se você não vai encontrar esses valores já prontos
em alguma instância transcendente, então você acaba tomando as rédeas da sua vida, né? Porque se Deus existe, eu existo para ele. É o que o Nietzsche fala, e assim falava Zaratustra, né, que eu citei na aula. Se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser um deles? Portanto, os deuses não existem. Então, na verdade, a negação de Deus é uma afirmação do homem. Ele não está dizendo que o homem vai ser impotente por causa disso, não. E letra S, filósofo usa um artifício literário para denunciar as desigualdades sociais. Não, não tem esse tom de crítica social. De questão de pobreza, de desigualdade social, não é disso que o Nietzsche está tratando, beleza? Então só pode ser a letra B mesmo, letra B de bola é o gabarito da questão 4. Agora vamos para a última questão aqui na página 165, questão 5 da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Leia os excertos abaixo. O levante dos escravos na moral começa quando o ressentimento mesmo se torna criador e pare valores. A moral de escravos precisa sempre para surgir de um mundo oposto e exterior. Sua ação é desde o fundamento por reação. O homem do ressentimento não é franco nem ingênuo, nem mesmo honesto e direto consigo mesmo. Sua alma se enviesa. Tudo que é escondido lhe apraz como seu mundo, sua segurança, seu refrigério. Ele entende de calar, de não esquecer, de esperar, de provisoriamente apequenar-se e humilhar-se. Esse é o texto 1. Agora vamos para o texto 2. Ambos são textos de Nietzsche, né? Fragmentos da genealogia da moral. Texto 2. O inverso é o caso da maneira nobre de valoração. Ela age e cresce espontânea, procura por seu oposto somente para, ainda com mais gratidão, ainda com mais júbilo, dizer sim a si próprio. Como homens plenos, sobrecarregados de força e, em consequência, necessariamente ativos, não sabiam separar da felicidade o agir. O estar em atividade é por eles incluído e computado com necessidade na felicidade. Letra A. Qual espécie de moral, segundo a concepção nietzschiana, está expressa no excerto 1 e qual espécie de moral está expressa no excerto 2? Está muito fácil, né? O texto 1 está falando da moral dos escravos e o texto 2 está falando da moral dos senhores. Texto 1, portanto, moral dos fracos. Texto 2, moral dos fortes. B. Quais as características de cada uma dessas morais segundo Nietzsche? A moral dos fracos para Nietzsche, ela é fundada no ressentimento, ela é caracterizada por uma negação da alegria, negação dos prazeres, por uma apologia do fraco, do miserável, por um senso de solidariedade que se contrapõe àquele orgulho próprio da moral aristocrática, por um falso ideal de igualdade, como se os homens pudessem ser igualados assim. Então isso tudo faz parte da moral dos escravos, que é a moral dos ressentidos. E a moral dos fortes, ela é caracterizada pelo sim à vida, pela aceitação da dimensão dionisíaca da vida, pela aceitação dos instintos, pela não condenação do corpo, do orgulho. Ou seja, é uma moral libertadora, né? Como Nietzsche fala, ela não existe em função do outro, né? O ressentido, ele vai fundando os seus valores em função do outro, como uma espécie de reação àquela opressão que ele sente em relação ao forte. Mas o forte não, o forte ele existe por si mesmo. Então ele não depende do outro, né? Ele é orgulhoso de si. Então essa seria a característica aí da moral aristocrática, da moral do forte. Beleza? Então primeiro você tem a moral dos fracos, no texto 1, e no texto 2 a moral dos fortes, cada um com suas características. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, que tenha ficado bastante claro para vocês. E então na semana que vem a gente volta com conteúdo novo. Tá bom, galera? Grande abraço!